Bom, vamos aí para mais um episódio e hoje eu queria comentar sobre os três senhores da mente, os três senhores do materialismo, né? Esse podcast ele está sendo baseado no livro chamado Além do Materialismo Espiritual. É um livro do Chogyam Trungpa, um grande mestre tibetano. E esses três senhores da mente são basicamente os três aspectos que compõem as ações do ego, né, dentro da nossa vida. Então vamos começar falando sobre o Senhor da Forma. O Senhor da Forma vai estar operando justamente em relação às formas. Vai estar olhando as formas como métodos para se adquirir prazer, como coisas que vão estar trazendo um conforto na vida da pessoa, né? Então as formas serão usadas para dar prazer e conforto e segurança. Então, como o ego é algo considerado objetivo, é algo intrínseco, dá aquela noção de individualidade, ele vai estar sempre olhando para as outras coisas como individuais também, né? Então o ego ele vai estar sempre adquirindo objetos que tem conforto e resguarde ele das inseguranças da vida, dos problemas cotidianos, dos sofrimentos cotidianos. Então, ao invés do ser buscar ali um autoconhecimento, buscar entender as dificuldades, ele vai fugir das dificuldades. Porque o ego tem aquela visão dualista, né? Ele olha o mal e o bom. Então, aquilo que é ruim, aquilo que ele considera ruim, ele nega, ele se afasta daquilo. Ele enxerga aquilo como um inimigo. E aquilo que ele considera bom, que no caso o bom em relação ao ego, é aquilo que traz prazer emocional, e seja lá qual for o tipo de prazer, mas o prazer em si é aquilo que é considerado bom pelo ego. Então, o Senhor da Forma vai estar agindo em relação às formas, aos objetos. Então, você vai querer sempre estar tendo a melhor casa. Então, se a pessoa está se sentindo insegura, ela vai querer morar num condomínio. Por quê? Porque ela olha a insegurança e vê, isso é ruim. Portanto, vou me guardar disso. Então, vai para um condomínio. Isso é só um exemplo. O problema não é estar morar em um condomínio. O problema está, no caso, na intenção disso, nessa dualidade. Entende? Nessa ambição. Então, a pessoa vai estar sempre buscando material para se salvaguardar. Então, a pessoa ela está se sentindo mal, por exemplo, está triste depois de um dia intenso de trabalho, ela vai chegar em casa e, vai planejar umas férias para o final de semana. Então, ela vai comprar uma casa na praia, ou ela vai alugar uma casa na praia, para que sempre quando ela estiver mal com a vida, triste, ansiosa, ela vai para aquela casa na praia, porque aquela casa na praia simboliza para ela felicidade, simboliza um prazer, onde ela vai estar isolada, onde ela vai estar com os bens materiais que ela tem, aquela televisão gigantesca que ela comprou. Então a pessoa vai buscar aquela televisão grande que tem uma qualidade 4K, porque aquela qualidade em 4K vai dar uma experiência muito maior do que qualquer outra televisão que ela poderia ter. Então o prazer que ela vai adquirir daquela televisão também é maior, né? Então, por isso que o Senhor da Forma age através de objetos que justamente traz o maior conforto físico e que traz o maior prazer possível para a pessoa, né? Então, vem aquela concepção daquela pessoa que quer sempre do bom e do melhor, né? Em relação a objetos em si. Então, ela quer o melhor celular que ela pode ter, ela quer a melhor cama que ela pode ter, porque ela vê nos objetos uma maneira de trazer prazer para ela e conforto, né? Não tem problema em alguma pessoa buscar conforto em si. O conforto é necessário, é importante a gente ter uma cama aconchegante, mas a questão do Senhor da Forma é a ambição mais neurótica que se dá, né, para que ele obtenha objetos, obtenha formas e veja na forma uma maneira de conseguir se sentir segura na vida, né? Então é aí que está o ponto principal, é aí que está o problema do Senhor da Forma.
é justamente ele ter essa visão dualística e ele se apegar a objetos e ver justamente os objetos, as formas, como uma maneira dele estar se resguardando, né? E então um reflexo muito forte que a gente vê na nossa sociedade, se a gente pega assim de uma maneira mais panorâmica, né, o mundo em que a gente vive, a gente enxerga muito essa visão do Senhor da forma, de uma maneira geral, assim, porque é uma sociedade onde você encontra os produtos nas prateleiras, embaladinhos, tudo prontinho, então você não precisa se preocupar em matar um boi, por exemplo, para você cortar tudo certinho e fazer lá o seu alimento. Não, você chega no mercado, já tem tudo ali preparadinho, tudo prontinho, tudo cortadinho, você só pega aquilo e faz na sua casa. Ou você vê diversos produtos já preparados, né, artificialmente, com conservantes, a superprodução. Então a gente vê diversos aspectos na sociedade justamente desse senhor da forma, materializado, socialmente falando. Então a gente vê diversos condomínios, e fora dos condomínios um caos completo e aquelas pessoas ali dentro se sentindo muito seguras, porque elas se isolaram justamente desse possível caos. Então o Senhor da Forma ele está muito presente, é uma maneira muito comum do ego estar agindo em si, né? Justamente ele estar olhando o mundo de uma maneira mais individual e dualística, né? Isso é ruim, isso é bom, portanto, por isso ser ruim não quero na minha vida, vou buscar as formas que me trazem prazeres, porque prazer é bom, então eu quero ter prazer, eu quero me sentir bem. Então se eu estou triste, se eu briguei com a minha amiga, com o meu amigo, discutir com um familiar meu, eu vou chegar na minha casa, vou usar alguma substância, eu posso tomar ou alguma droga, ou não precisa nem ser droga. Eu posso sentar no meu quarto, sentar na minha poltrona confortável, ligar minha TV em 4K e assistir TV, assistir uma série que vai me trazer um prazer para mim esquecer daquele problema que eu tive com o meu amigo, com o meu familiar. Ao invés de eu resolver esse problema, que pode ser um problema interno meu, juntamente com um problema interno daquela pessoa, não, eu vou negar aquilo. Aquela pessoa me tratou mal, ou eu tratei aquela pessoa mal, e isso me fez mal também. Então eu vou esquecer disso. Isso é ruim, vou ir para esse objeto de prazer, que é a televisão e a poltrona, para eu me sentir bem. E esquecer desse problema. Eu vou comprar um carro que me dê um conforto muito grande, mais do que eu preciso, porque se eu for trabalhar num carro que tem um aconchego maior do que normal, eu vou ter um dia melhor, porque todo dia eu pego o meu carro para ir para o trabalho, né? Então, você entende que essa pessoa nem precisava comprar esse carro. Ela poderia ter uma estabilidade, mas ela percebe que ela tem tantas instabilidades na vida dela, em relação à psicologia dela em si, que ela começa a querer que tudo que é bem material que ela possui, ou que ela possa possuir, seja tudo do bom e do melhor. Propicie o melhor conforto possível. Porque ela possui muitos conflitos internos. E ela não enxerga que esses conflitos internos devem ser lidados de outra maneira, né? Ela enxerga que os bens materiais, as formas, podem suprir. Então, inconscientemente, ela começa a querer tudo ter do bom e do melhor. Todas as situações de vida que ela pode ter, ela quer que ela esteja em ambientes ou que ela esteja consumindo coisas que tragam o maior prazer possível para ela, né? Então, o Senhor da Forma ele age de maneiras sutis e de maneiras mais grosseiras também, né? De maneiras mais inconscientes e de maneiras mais conscientes, vamos colocar assim. Então basicamente esse é o primeiro Senhor, o Senhor das Formas. Agora em seguida vamos estar falando sobre os outros dois senhores, né? Bom, o próximo Senhor é o Senhor da Fala. Esse é o Senhor que está ligado mais ao intelecto. Não é o intelecto em si. O intelecto é usado para ser um instrumento desse Senhor da Fala.
dessa forma do ego agir em sociedade, né? Então o Senhor da Fala ele vai estar se resguardando em religiões ou em ideologias em geral. Pode ser ideologia política, espiritual, qualquer tipo de ideologia. É uma maneira dele solidificar o mundo, uma forma dele olhar o mundo de maneira objetiva. Então, assim, isso pode, isso não pode. Portanto, eu consigo construir regras que facilitem o meu entendimento da vida. Então, essa pessoa ela se apega a ideologias para que ela tenha uma segurança. Uma segurança no sentido dela se assegurar de inseguranças, né? Ela está naquela ideologia porque ela vê uma maneira dela se resguardar daquelas confusões, daquelas informações não válidas para ela, daquilo que faz com que a realidade seja afetada de certa maneira, né? Então ela se apega às ideologias e essas ideologias trazem regras, trazem explicações do porquê da existência ser como é, do porquê que a sociedade é de tal jeito, de tal maneira. Então ela usa essas ideologias para empregar a sua verdade, para se resguardar das inverdades, de certa forma. Então são aquelas pessoas que justamente são um pouco intolerantes. Tudo que foge daquela ideologia que ela segue tem que ser destruído, ou tem que ser negado, ou tem que ser rebaixado. Ela submete todas as outras ideologias como inferiores. A ideologia que ela segue é a correta, porque o ego interpreta aquilo como correto. Então tudo que foge da concepção do ego traz insegurança ao ego, ameaça o ego, e o ego não gosta disso. A gente está falando de algo que se identifica como intrínseco, algo objetivo. Então tudo que o ego enxerga é objetivo também. Ele enxerga como objetivo também. Então se a pessoa ela é budista, mas ela está no budismo por conta do ego dela, por conta do Senhor da Fala, o Senhor da Fala vai usar o budismo como sendo a única verdade, e tudo que foge da ideologia budista ele vai ver como inferior. E tudo que se assemelha ao budismo, aí ele já dá um pouco mais de valor, mas ainda assim ele vê como inferior, porque não é budismo. Então ele olha o budismo de forma objetiva. E é uma maneira do ego justamente se resguardar das inseguranças do mundo. Então o ego ele sempre vai estar buscando uma maneira de conceitualizar a sociedade e a vida. Então ele cria aquela visão de mundo que tem todas as respostas para ele ter uma vida segura, uma vida confortável. Então o Senhor da Fala está relacionado justamente com isso, com ideologias, e você se fechar em uma ideologia, né? Então a gente vê isso na sociedade muito presente. Pessoas que não estão preocupadas com a sua evolução espiritual ou com a sua evolução como ser humano em si. Elas estão preocupadas se você está seguindo a religião delas ou se você está seguindo a ideologia delas. Você precisa de um rótulo. Então o Senhor da Fala está justamente relacionado muito a esse rótulo. Ela cria um rótulo para si mesma, ela se encaixa em um grupo e esse grupo traz segurança para ela. Porque o ego está preocupado com a sua segurança, ele está preocupado em ficar bem. Ele não quer preocupação, ele não quer instabilidades. Ele quer se sentir estável. E a gente sabe que essa estabilidade do ego é totalmente falsa. É aquela instabilidade aquela estabilidade falsa que te afasta do mundo, que te torna isolado e que faz com que você veja as coisas através de um filtro do ego. Então você não está olhando para as coisas como elas realmente são. Você está olhando para as coisas do jeito que o seu ego quer olhar, né? Através do filtro do ego em si. E o Senhor da Fala, ele é aquele que vai fazer isso através de ideologias, né? Então qualquer pessoa que a gente encontre na vida que esteja dizendo, olha, essa ideologia que eu sigo possui a pura verdade. Qualquer outra ideologia, a sua ideologia, não importa qual seja, qualquer uma ideologia fora da minha tá errado.
você já sabe que essa pessoa está sendo dominada pelo senhor da fala, né? O senhor da fala está ali dominando a visão de mundo dela. Então ela não está realmente entretida com a religião que ela segue, mas sim com o ego dela, né? O ego só viu a religião, a ideologia, como uma maneira dele se inflar mais ainda e de ele adquirir novas certezas. Porque as certezas traz segurança. E o ego quer segurança. Ele tem medo da insegurança. Então esse medo já diz muita coisa. Diz o quê? Diz que ele é inseguro. E por ele ser inseguro, ele se isola. Se isola em grupos. Se coloca em grupos. Porque ali tem pessoas que pensam igual ou semelhante. E ali tem pessoas que afirmam que aquilo é certo. Portanto, essa pessoa se identifica. Por quê? Porque o ego se identifica com coisas objetivas. Com coisas que estão dizendo, ó, isso é bom e isso aqui é ruim. Isso aqui pode, isso não pode. Então, o senhor da fala, ele regra a vida. Ele traz regras. Ele traz regras que você tem que seguir. Porque aí fica mais fácil de ter uma vida, na visão do ego. Ele não precisa mais se preocupar, porque ele sabe que isso aqui é certo e isso aqui é errado. Então é só eu seguir o certo, que é o que está escrito aqui, é o que a minha ideologia diz que é certo e tá tudo bem. E aí eu posso ser arrogante com alguém que segue tal religião, porque essa pessoa está sendo arrogante por ela estar seguindo essa religião. Então eu posso ser arrogante com ela. E não vai ser problema eu ser arrogante com ela, porque eu sei que eu tô certo. Então entende como que o ego acaba transmutando a ideia original das religiões para algo que só diz sobre o ego da pessoa em si, né? Porque as religiões, elas estão aí, as ideologias de um modo geral, não sei se de um modo geral, porque tem ideologias políticas que já é outra coisa, né? Mas as religiões, elas têm sempre um objetivo de evoluir a pessoa espiritualmente, de fazer com que ela se torne um ser humano melhor e se aproxime do divino. O divino pode ser o seu autoconhecimento. Então, se a pessoa ela é dominada pelo ego e está numa religião, ela não está sendo um religioso nato realmente. Porque ela não está buscando autoconhecimento, que é um dos fatores que visam a anulação do ego. O autoconhecimento, ele existe para que você anule esse ego, essa identidade intrínseca, essa identidade que se apega às coisas e que cria um mundo objetivo, sendo que o mundo é subjetivo. O ego, ele enxerga de forma subjetiva, mas ele acredita que essa visão subjetiva é objetiva. Então tudo que foge daquilo está errado. E aí vem a dualidade. Isso é certo e isso é errado. Então o senhor da fala está sendo aplicado diretamente na ideologia. Porque a ideologia é o que traz regras para a vida. É o que diz que isso aqui é errado e isso aqui é certo. É o que diz que as coisas têm que ser de determinada forma. Porque assim acaba sendo melhor. Né? Então o senhor da fala, ele emprega justamente através do intelecto. Né? Através de filosofias e tudo mais. A filosofia, ela não existe para a gente ser apegado a alguma ideologia filosófica em si. Ela existe para nós pensarmos, né? A arte do pensar. Então, quando a gente traz a filosofia para o nosso ego, a gente está apenas distorcendo a filosofia, na minha visão. Porque você não está tendo avanços intelectuais. Você está regredindo e você não percebe isso. Então, a filosofia, ela está para trazer a liberdade. E não o aprisionamento, né? E o senhor da fala, ele aprisiona, ele não liberta. Ele faz com que você olhe para uma religião, para um conceito filosófico, para uma filosofia de vida, e faz com que você use essa filosofia de vida para se reafirmar na sociedade, para reafirmar aquela sua identidade única. Eu sou isso, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou comunista, eu sou conservador. Eu sou alguma coisa. É aquela vontade que o ego tem de se reafirmar, de dizer que ele é algo.
Então, se ele é algo, ele tem características. E essas características diz tudo sobre ele. Então ele pode se colocar em uma posição, né? E ele pode dizer que ele segue regras. E que essas regras traz segurança. E que essa segurança afasta ele do sofrimento. E aí, de novo, a dualidade. Ele olha o mal e o ruim. Mas esse mal e ruim é foda. Esse bom e ruim. E esse bom e ruim, ele é dual e ele é relativo. Porque para essa pessoa, o ruim pode ser beber vinho. Mas para mim, beber vinho não tem problema. O problema está em me apegar ao vinho. Mas a pessoa olha para mim, ela pode dizer: você está sendo totalmente persuadido por essa ideia de que o vinho não faz mal. Você está se afundando. Isso é errado. Você vai pro inferno depois disso. Sendo que o vinho que eu estou tomando é um vinho que eu estou tomando uma vez por semana para degustar o sabor, não para me embebedar e perder a consciência, criar um apego e um vício àquilo. Então entende como a verdade é relativa? Para mim o vinho não é nada de maléfico, porque a forma com que eu uso o vinho não é maléfica em si. Mas na concepção de outra pessoa, o vinho pode ser algo absurdo, algo que você não pode tomar, algo que tem que ser anulado da sua vida. E para ela isso é certo. E se essa pessoa tiver uma visão dominada pelo senhor da fala, ela vai achar o ato de tomar vinho errado e ela vai falar pra você que isso é errado e vai querer que você pare de tomar vinho. Então o problema não tá na pessoa ver o vinho como algo errado de ser tomado. A pessoa pode ter essa ideologia de acreditar que o vinho tem que ser anulado da vida. Mas a partir do momento que ela não impõe isso aos outros, ou que ela não impõe na sua mente em si, porque ela não precisa estar impondo através da fala para uma pessoa. Só dela pensar aquilo e não falar para as pessoas, ou dela não querer ficar perto de pessoas que consomem aquilo, já é uma manifestação do senhor da fala, né? Porque está usando o intelecto dela para regrar isso em si, né? Então é aí que está o ponto. Você pode ter uma ideologia, você pode seguir o budismo, seguir o cristianismo, seguir a Umbanda, seja lá qual for a religião, ou a ideologia política, ser comunista, seguir o comunismo em si, seguir a filosofia liberalista. Mas a partir do momento que você entende que ninguém é obrigado a ver aquilo como certo também, que você entende que você deve ver outros lados da moeda, que você deve estudar outras ideologias para que você agregue ao seu conhecimento também, aí já vemos uma maior abertura, né? Não tem aquela visão mais objetiva e concreta do ego, que é se fechar. Essa ideologia é minha, essa ideologia me dá uma identidade, então tudo que foge dela está errado e eu tenho que me afastar. Enfim. Então é aí que o senhor da fala emprega. O próximo senhor que a gente vai falar virá em breve, que é o senhor da mente. O senhor da mente, ele tá ligado com a reafirmação de sua própria consciência egóica, né? Então, o senhor da mente, ele vai estar olhando para uma técnica de meditação específica, vai estar vendo essa técnica como algo benéfico, portanto isso já atrai ele, porque é benéfico. Só que ele vai estar usando como base esse bem que aquela determinada meditação vai trazer para ele, e não a meditação em si. Ele está olhando e dando uma visão de valores para aquilo. Isso é bom, vou usar na minha vida. Então ele começa a imitar aquela prática e não a realizá-la de maneira genuína. Porque o ego não consegue evoluir espiritualmente. Ele só imita a espiritualidade, ele imita as práticas, ele imita as filosofias, a visão de mundo.
Porque para você realmente adentrar nas práticas, você tem que estar adentrando com a visão de justamente tirar esse ego de si mesmo, dissipar esse ego. Mas se você vai com a visão de reafirmar esse próprio ego, então você não vai se aprofundar nessa espiritualidade, nessa meditação, nessa prática, que pode ser tanto espiritual quanto através de uma psicoterapia, de uma terapia em si. Então a pessoa vai estar indo para a terapia com o objetivo de se reafirmar em si como indivíduo, de tentar entender mais sobre sua própria individualidade e não de entender mais sobre os seus problemas, né? Sobre aquilo que precisa ser alterado e mudado para que ela tenha uma evolução como ser humano. Ela vai estar usando os artifícios que existem por aí de evolução espiritual para se reafirmar em si como uma identidade. Então as práticas meditativas dessa pessoa vai ser porque ela quer se sentir melhor, porque ela quer ser mais feliz, porque ela quer alguma coisa. Então a pessoa vai se isolar num retiro, a pessoa vai se isolar do mundo, vai ficar fazendo várias práticas espirituais, de visualização, práticas avançadíssimas e não sei o que. Mas no fim das contas, essa pessoa vai estar desenvolvendo o próprio ego dela e não evoluindo espiritualmente. Ela vai estar se dizendo para o mundo que ela agora é superior, que ela agora tem a sabedoria, que ela agora sabe meditar, ela sabe técnicas específicas, ela sabe alguma coisa. Então é nisso que o senhor da mente acaba se apegando, né? Então ele tá ligado até com drogas. A pessoa pode usar uma droga com o objetivo dela adquirir um bem daquilo, uma evolução espiritual, uma droga psicoativa. Existem várias drogas aí que são boas realmente para a nossa mente, que elas, dependendo da abordagem que você tem em relação àquela brisa, aquela droga específica, você pode realmente entender algumas coisas sobre você. Mas a partir do momento que a sua abordagem é dual, que você vai em direção àquela substância com uma visão egóica de que você quer algo em troca daquela substância, você quer se sentir melhor após aquela substância, você quer se sentir mais alguma coisa depois de usar aquela substância, aí você vai estar só desenvolvendo o seu próprio ego e não desenvolvendo genuinamente uma evolução espiritual, ou seja lá o que for. Bom, então é basicamente isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que eu tenha sido claro aqui nesse episódio. Eu tentei ser o mais claro possível, mas é algo que eu vou aprendendo com o tempo, a desenvolver melhor essa questão de gravar sem roteiro, né? Porque eu gravo sem roteiro, eu não escrevo antes. Eu leio os livros, eu pego aquele conhecimento e eu tento traduzir eles através da minha fala aqui para vocês, né? Então, enfim, qualquer coisa, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês compartilhem com pessoas que vocês gostam, com pessoas que vocês não gostam, com pessoas que você acha que vai valer a pena tá levando esse conteúdo para eles, tá? Vou ficar muito contente com isso. E o objetivo principal desse podcast é estar trazendo um conhecimento a mais aí para vocês. Eu não sou o dono da sabedoria, busco ela todos os dias e o que eu consigo encontrar eu trago para vocês aqui através da minha linguagem, né? Mas é isso. Até o próximo.